Olá, eu sou o Ricardo Facuri, diretor executivo da Trades, filho mais velho do fundador da empresa, Karim Facuri. Vou contar para vocês a história da Trades, como chegamos até aqui, todos os desafios que enfrentamos, dificuldades, conquistas que tivemos, prêmios que ganhamos e quem está por trás desses 30 anos de histórias e memórias. A Trades iniciou sua trajetória no mercado brasileiro em 1989, mas na verdade essa história começou um ano antes, quando meu pai, o engenheiro Karim Facuri, saiu de seu trabalho na época com o objetivo de empreender. Depois de 15 anos no setor de ar-condicionado, combinando a experiência de indústria com a de instalação, seu objetivo era criar um formato diferente, inovador no mercado, com uma engenharia altamente aplicada, experiente, que pudesse atender às necessidades específicas e variantes de mercado, que não eram supridas até então. Mesmo com o perfil empreendedor, incentivo da minha mãe, Dona Sônia, e exemplo dos meus avós, também empresários, seu Facuri seria motivado se soubesse que sua futura empresa teria continuidade. Foi então que ele me chamou para conversar sobre carreiras. E aí, obviamente, eu com 11 anos de idade, não tinha muita noção das coisas, e ele me sugeriu a carreira de engenharia, se eu gostava, se eu poderia cursar no futuro, e eu acabei respondendo que sim. O assunto se estendeu, ele aproveitou para dizer que gostaria de abrir um negócio ligado ao ar-condicionado, à climatização, e enfatizou que era importante saber se a empresa ia ter continuidade. Meus irmãos com 7 anos, o Ronaldo, a Vanessa com 5 anos, apesar de estarem perto na conversa, mas eles ficaram de fora de uma responsabilidade naquele momento porque eram ainda muito novos. Os planos, na verdade, já estavam se materializando e confesso que fiquei surpreso e ao mesmo tempo assustado com tudo aquilo. Mas aceitei o desafio, mesmo tendo apenas 11 anos de idade, assumi ali um compromisso com meu pai, mesmo que informalmente. Pelo meu perfil e também pela minha educação que tive, jamais desapontaria o meu pai. Mas eu jamais imaginava naquela altura que tudo que podia vir pela frente, né? Meu pai nasceu no Líbano, somos uma família bem tradicional e na cultura libanesa os filhos aprendem a profissão do pai. Então o meu pai, por ser engenheiro e por estar nesse segmento de HVAC, entendia que precisava passar isso para os filhos. O assunto foi evoluindo, meu pai fez pesquisa de mercado, falou com pessoas e decidiu que era o momento de empreender e transformar suas ideias em um plano. Convicto da sua aposta, o seu Facuri fez um convite ao seu cunhado, o Gino, também engenheiro que trabalhava no setor na época, para abrir uma sociedade e um novo negócio. Ambos se engajaram no projeto, que na época era bastante audacioso e arrojado. Mas em nenhum momento deixaram de superar as intempéries e buscar crescimento ano após ano. A empresa foi aberta, foi se desenvolvendo, se mantinha sólida, com uma base de administração cautelosa, investimentos contínuos, já visando desde ali não ser apenas mais um fabricante comum no mercado. Todos os passos eram dados pensando em se superarem e superar as expectativas do próprio cliente, do próprio mercado. Nessa fase de abertura de empresa e primeiras providências e desenvolvimentos, eu e meu irmão, Ronaldo, acompanhamos tudo e até posso dizer que participamos um pouco dali do começo de tudo. Ainda adolescentes, passamos por um processo de aprendizagem na prática. Ficávamos ao lado do meu pai todos os sábados, na fábrica, nas férias escolares em julho, janeiro, dezembro, enquanto meus primos e amigos iam para a praia, passeavam, o verão todo desfrutando, eu e meu irmão, principalmente eu, acabávamos ficando na fábrica, né? Chegava a ter uma semana de férias por ano na praia, mas o resto era já dedicado à fábrica. Aprendemos muito com meu pai, eu aprendia demais e sempre ele fez questão de passar o conhecimento dele, abordar temas complexos, desafiadores, estimular o nosso raciocínio e nos tornando um engenheiro no dia a dia.
e sempre voltados e linkados ao dia a dia da empresa, né? Já acompanhando o que era a Traidos, o que a empresa significava para a nossa família. Eu e meu irmão chegamos a atuar praticamente em todas as funções do chão de fábrica. Conhecemos a fundo cada operação, cada processo, porque desde pequenos trabalhamos na linha como ajudantes ou com algumas operações mais simples. Olá pessoal, meu nome é Karim Facuri, sou engenheiro industrial mecânico formado em 1973. Durante a minha carreira profissional, me dediquei quase que exclusivamente ao segmento de ar-condicionado e afins. Sou o criador da empresa Traidos. Por ser filho de imigrantes libaneses, herdei de meus pais a vontade do empreendedorismo e também a tradição milenar dos pais ensinarem seus filhos a sua própria profissão, sem lhes tirar a liberdade de escolherem uma profissão que lhes agrade mais. No final de 1988, me senti extremamente seguro de colocar em prática o meu sonho de empreendedorismo, partindo para uma atividade empresarial. Como eu tinha 12 anos de experiência no segmento de projetos e obras de ar-condicionado central, e nos últimos 4 anos eu exercia uma atividade industrial, engenharia de produto, pesou mais pela experiência e pela facilidade a ideia de abrir uma instaladora. Um amigo, diretor de uma empresa instaladora de renome na época, me convidou para um bate-papo e me disse: Facuri, não queremos você como nosso concorrente. Queremos que você seja um grande fornecedor nosso de produtos especiais, feitos sob encomenda, sob medida, e me obrigou a sair de lá com um pedido de 2 caixas de ventilação, sem eu ter nada planejado para esse segmento industrial, sem ter maquinário, sem ter ainda escolhido o nome da empresa. E assim, vencidas as burocracias, a empresa foi fundada no dia 1º de fevereiro de 1989. Então, era muito pequeno, né? Tinha coisa de 9, 10 anos de idade, por aí. E nas férias, sábado, a primeira lembrança que eu tenho é de chegar sábado de manhã lá, aquele cachorrão lá no portão, abrir a empresa, lá em São Paulo, no Jardim Ângela. Mas eu não entendia muito das coisas, né? Eu ia lá, era mais para acompanhar meu pai e ele falava que era para aprender a trabalhar, tal, aquela coisa de cultura árabe, né? De aprender a profissão do pai. Mas era legal, era divertido no começo, né? E nas férias também. Nas férias, obviamente, era um pouco cansativo porque era todo dia. Mas a criança quer brincar, né? Mas foi muito bom para aprender tudo, conhecer, conviver com os colaboradores da época e aprender bastante coisa da parte de caldeiraria, de produção, né? Que devagarzinho ia ficar de ajudante lá, segura a chapa, guilhotina, dobradeira, foi solda, então já, mesmo de menino, já deu para pegar bastante base aí de caldeiraria, de caldeiraria fina, né? Foi bem legal. Quando nós entramos na faculdade, passamos a trabalhar mais tempo, né, na empresa, atuando em processos mais intelectuais, como orçamento, projeto, detalhamentos. E já que por tanto tempo tivemos contato com cada etapa da fabricação dos componentes, participando desde o desenvolvimento à entrega do produto, o nosso nível de qualificação foi evoluindo a cada ano da nossa adolescência. Nos meus últimos 2 anos de faculdade, eu estagiei numa instaladora, parceira da Traidos, para ter mais conhecimentos em projetos e obras de HVAC, entendendo melhor as necessidades dos clientes. A Traidos foi fundada na cidade de São Paulo e manteve sua operação na capital por 10 anos. Tinha um foco em fabricação de componentes e acessórios especiais para ar-condicionado.
Desde a concepção da empresa, o mercado já nos reconhecia pela capacidade de customização e por ter uma engenharia especializada em desenvolvimento e soluções, com atendimento e serviços aprimorados. Nós sempre disponibilizamos produtos diferenciados em eficiência, qualidade, dimensional, desempenho, performance, os mais diversos segmentos de atuação. Em 1998, tivemos nosso grande primeiro salto de crescimento, ascensão e atualização da empresa. Passamos a contar com uma nova planta na cidade de Itupeva, no interior de São Paulo, com, na época, 1.200 metros quadrados de área construída. Por cerca de 3 anos, o Grupo Trades se manteve nas duas cidades, São Paulo e Itupeva, com uma empresa operando na parte de componentes e a outra já entrando na parte de equipamentos. A ampliação física nos permitiu complementar nosso portfólio de produtos. Então, nós passamos a desenvolver fan coils de conforto e as primeiras unidades de tratamento de ar. No mesmo ano, a Trades fabricou o primeiro air handling de expansão direta por uma obra da Ferreiro Rocher em Poços de Caldas, São Paulo. Nesse ano mesmo, eu assumi o departamento comercial da empresa e passei a ser responsável pelas rotinas administrativas da filial de Itupeva. Um ano depois, em 1999, nós participamos da nossa primeira Febrava. Isso foi um momento muito marcante para mim. Foi a nossa primeira participação na maior feira de negócios do setor. Foi um excelente impacto no mercado e que acabou ampliando a nossa visibilidade, mostrando a qualidade dos nossos componentes e equipamentos em âmbito nacional. A década de 2000 trouxe a consolidação da nossa marca e reconhecimento de novas frentes de atuação. Logo vieram parcerias com grandes empresas multinacionais, o que nos permitiu fabricar equipamentos com a chancela de grandes marcas do mercado brasileiro e mercado mundial. Começamos pela empresa japonesa Hitachi e passamos por outras tantas no mercado. Esse tipo de parceria é uma característica que a Trades carrega até os dias atuais. E criamos esse espaço no mercado por termos soluções únicas e diferenciadas, com uma estrutura fabril que proporciona excelente oportunidade para outras companhias buscarem a nós para esse tipo de parceria, de união. Esse foi o momento em que a empresa contou com todo o know-how e experiência do meu pai, mas começou uma importante modernização através de novas ideias e tecnologias. Eu estava jovem, recém-formado, com muita energia para crescer o negócio da minha família, e foi assim que eu cheguei na empresa. Nessa época eu pude contar com meu irmão, que começou a estagiar em período integral, isso foi em 2001. Logo em 2003, já formado, o Ronaldo passou a fazer parte do departamento comercial e passou a contribuir bastante, sendo um membro a somar forças na gestão da companhia. Outra coisa muito legal que eu lembro, que eu me recordo com bastante carinho, é que a gente visitava bastante cliente, né? Então, meu pai fazia muita visita, né, aos clientes, tá, aos instaladores principalmente, às vezes até em obra, né, mas ia muito em algumas empresas como a Ergo Engenharia, lembro da Climapress também, acredito que sim. Qual mais? Tinham várias que a gente visitava e eu conheci muita gente daquela época, né? Ainda criança, né? Era bem estranho, mas sempre fui muito bem recebido nas empresas, tal, e com certeza sempre acrescentou bastante, né? Como experiência de vida, ver os adultos trabalhando e conversar com diferentes pessoas que muitas delas até hoje estão no mercado aí trabalhando e a gente se encontra até hoje, depois de vão aí mais de 30 anos. Então é bem legal mesmo essa memória até afetiva da minha parte aí, mas relacionada ao trabalho. E com tudo isso então eu acabei, obviamente, com todo esse contato, eu fui conhecendo os produtos, conhecendo bastante dos componentes de ar-condicionado, instalação, equipamentos, né? Na medida do possível, guardadas as proporções da idade, eu fui já tendo um contato mais íntimo aí com o mercado de HVAC. Com essa familiaridade toda com HVAC e tal, acabou, obviamente, me levando para fazer faculdade de engenharia. E aí lá para o 4º ano, mais ou menos, já comecei a fazer estágio na própria Trades, vinha todo dia para Itupeva, a fábrica já era aqui em Itupeva, e aí eu comecei a estagiar. A princípio, a empresa era de um porte menor, obviamente, e então a gente chega e faz aquilo que a gente vê que a empresa está mais necessitada, né?
A empresa sempre teve um histórico de rigor técnico, trabalho minucioso e engenharia diferenciada. Em 2002, tivemos o nosso primeiro reconhecimento oficial com o prêmio SMACNA, um dos maiores reconhecimentos no setor de ar-condicionado em todo o Brasil. Nós fomos reconhecidos por fornecer uma obra do Centro de Bioterismo da USP em São Paulo. Depois disso, vieram mais 4 premiações ao longo dos anos 2000, correspondentes a fornecimentos de obras como o Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro, o Hospital Ibs São Luís, Laboratório B. Braun e até, mais recentemente, o Castelo Morisco da Fiocruz. Em 2004, nós tivemos uma separação do Grupo Tradis. Então ficou acordado que meu pai, eu, meus irmãos, ficaríamos com a empresa de equipamentos na cidade de Itupeva e preservaríamos a marca Tradis conosco. O meu tio, o Gino, que era sócio, ficaria com a fábrica de componentes na capital paulista, e foi assim que as duas empresas do grupo seguiram caminhos distintos, mas de forma harmônica. Dando continuidade, em 2005, a empresa passou a ser fornecedora credenciada da Petrobras para equipamentos de climatização, com o primeiro fornecimento para a plataforma PRA1. Esse foi um marco que elevou o patamar da Tradis, permitindo nossa solidificação em termos de engenharia, em termos de produto, validando toda a qualidade diferenciada, tanto dos nossos produtos quanto do processo e metodologia de trabalho. Todas as nossas unidades de tratamento de ar desenvolvidas para a plataforma obedeceram mais alto rigor e nível técnico, pois o segmento offshore, como todo mundo sabe, sempre exigiu uma alta complexidade em materiais, soluções, tecnologias, procedimentos. A Tradis cumpria e mostrava ao mercado a nossa capacidade de enquadramento nesse tipo de projeto e, obviamente, em qualquer outro que tivesse um elevado rigor técnico. Em 2007, meu pai decidiu se aposentar aos 56 anos. Foi uma decisão pessoal dele que vinha sendo planejada nos últimos 3 anos. Foi um momento delicado, onde, muito novos, eu e meu irmão, tivemos que assumir de fato o comando da empresa. O Sr. Facuri se afastou da operação, mas ainda permaneceu na empresa por mais 2 anos, cuidando da obra de ampliação do nosso galpão, quando a gente estava, de fato, dobrando o tamanho da planta. Em 2009, ele decidiu curtir a vida em uma das cidades preferidas, que é Cananéia, que fica no litoral paulista, e decidiu sair definitivamente da sociedade. Nesse momento, minha mãe, que também era sócia com meu pai, também acabou deixando a sociedade. Atualmente, a empresa é dirigida pelos meus filhos, que se formaram também em engenharia. Com o decorrer dos anos iniciais, foram me acompanhando no trabalho na fábrica e tomaram gosto pela nossa atividade. Ao completar seus estudos, se dedicaram plenamente à Tradis. Assim pude, gradativamente, me afastar dos contatos diretamente com os clientes, que todo cliente ligava, ia falar com o Facuri, ninguém desconhecia. Fui me afastando e assim os clientes foram se adaptando aos meus sucessores. E gradativamente obtivemos um sucesso numa sucessão, uma transmissão de responsabilidades e tecnológica com tranquilidade e natural, o que me deixou muito orgulhoso e confortável. Obrigado, meus filhos, pelo sucesso de vocês. Sem ter nosso pai na retaguarda, naquele momento eu e meu irmão tivemos muitas dúvidas e incertezas sobre como gerir de fato o negócio, principalmente num momento estratégico que exigia investimento, incremento estrutural, pois a Tradis estava vivendo um momento desafiador de crescimento. A ampliação da planta trouxe a oportunidade de implementarmos mudanças e agregarmos novas tecnologias ao negócio. Tivemos que modernizar equipamentos, conciliar uma visão conservadora, mas com avanços já na gestão, lançar produtos, gerir equipes, departamentos que cresciam exponencialmente, desenvolver lideranças dentro da empresa. Eram muitos desafios e agora não podíamos mais contar com a expertise do meu pai. Com a saída definitiva dele, eu e meus irmãos passamos a integrar o quadro societário da empresa. Como minha irmã optou por seguir carreira na advocacia, com escritório próprio, sempre ficou na retaguarda, nos apoiando com foco nos temas jurídicos e decisões mais importantes da Tradis.
Mantivemos o espírito de desenvolvimento de soluções ao mercado, já contávamos com uma equipe de colaboradores muito grande, eficiente e qualificada. Meados de 2007, acho que foi um ponto de mudança muito importante aí, tanto da empresa quanto minha pessoal dentro da empresa, porque com a demanda tributária, a questão da nota fiscal eletrônica implementada pelo governo, né, que estava modernizando muito a parte fiscal e tributária, a gente precisava dar um salto na parte da gestão, controle de estoque, a própria faturamento da nota fiscal eletrônica, um pouco mais, de uma maneira mais profissional e rápida, né, fazendo frente a toda a demanda do governo. Então, a gente teve que contratar um novo sistema de gestão, um ERP, e foi um processo longo de 1 ano para a gente escolher qual foi o software de gestão que a gente acabou escolhendo, que estamos usando até hoje, graças a Deus, com bastante sucesso, no meu entendimento. É um dos orgulhos e ativos aí da Trides. É um ótimo sistema de gestão integrado que a gente construiu ao longo desses 12, 13 anos aí. Então, eu encabecei esse projeto para a gente poder conseguir tirar a empresa praticamente do papel, do Excel, para um sistema de gestão bastante sofisticado para o nosso segmento, que tem uma dificuldade muito grande por não trabalhar com produto seriado, né? São muitos produtos customizados, né? Meu pai costumava falar que a gente é uma fábrica uma alfaiataria de luxo, né? Então isso tem uma complexidade muito grande para administrar um sistema de gestão, principalmente na parte de manufatura. Uma importante evolução nesse período foi a implantação de automação nas nossas unidades de tratamento de ar. Isso aconteceu logo em 2008. 1 ano depois, nasceu a linha Condax das unidades condensadoras. Assim, a Trides era a única fabricante no mercado a fornecer unidades de tratamento de ar de expansão direta, com 100% de tecnologia própria e conceito plug and play. Foi um período intenso para nós, de muitas escolhas, tomadas de decisão, lançamentos e desenvolvimentos. Os resultados de cada um dos projetos mostravam que estávamos no caminho certo. Então continuamos seguindo. Eu e meu irmão sempre tivemos visões diferentes, mas isso nunca foi um problema. Eu acredito que assim acabamos nos complementando, criando uma sinergia para usar e ao mesmo tempo empreender em ideias, mas sem medo do futuro. Em 2011, depois de alguns anos de investimento e obra, conseguimos concluir a expansão fabril mais relevante. Dobramos de tamanho e ultrapassamos 3.000 metros quadrados de área construída. Com maior espaço em planta, em um departamento de engenharia inquieto, proativo, qualificado e treinado, nós fomos a primeira empresa a incorporar a revolucionária tecnologia de ventiladores com motores eletrônicos tipo EC em unidades de tratamento de ar. Essa solução possibilitou diversas inovações em termos construtivos para nossas unidades Trides, sempre focando em espaço e eficiência energética. Entre 2009 e 2014, no momento de desenvolvimento e expansão, a empresa saiu de 50 colaboradores para aproximadamente 100, 120 colaboradores nesse curto espaço de 5 anos. O mercado, que estava em seu último fôlego de crescimento, já apresentava sinais de que o cenário político traria uma grande crise econômica. Mas, sempre com foco voltado ao trabalho, excelência e qualidade, seguimos o nosso crescimento e nos tornamos, no mercado brasileiro de climatização hospitalar, referência. Quando parecia que estava tudo pronto para o nosso grande salto de crescimento, em 2015, o setor de ar-condicionado naufragou, junto com a crise econômica brasileira, caindo 50%, em alguns segmentos do mercado de construção civil e HVAC. Nesse contexto, um dos nossos fornecedores nos indicou para um grupo sueco que estava interessado em ingressar no mercado brasileiro, tendo sua marca já consagrada em diversos países do mundo, principalmente na Europa. Por encontrar uma empresa altamente tecnológica e com grande reconhecimento no mercado, o Grupo Systemair adquiriu 75% da Trides. Logicamente, tornar-se parte de um grupo multinacional exigiu um enorme esforço e comprometimento, não só vindo de mim, como do Ronaldo, mas de todos o time de colaboradores. Naquele momento, a empresa foi obrigada, num período de extrema crise econômica, a passar por inúmeras mudanças estruturais, de processo, ampliação da linha de produtos e ingresso em novos mercados. Nós mantivemos na direção e administração da subsidiária brasileira desde o primeiro momento da nova sociedade.
Com a crise, a empresa teve que diminuir seu quadro de colaboradores sem abrir mão das suas peças-chave. Tivemos que atravessar um momento mais crítico da economia brasileira e ainda precisávamos elevar o patamar da empresa e dos nossos produtos. Mesmo diante de um cenário desafiador, nós nunca colocamos em risco a credibilidade da companhia e sempre assumimos nossos compromissos, entregando equipamentos do mais alto nível, mantendo a confiança dos clientes. A implantação de novos sistemas internos, investimentos em tecnologia foram constantes e passaram a fazer parte do nosso dia a dia em todos os departamentos. Os principais colaboradores mantiveram o tempo todo o DNA da empresa com muita união e parceria. Nós, gestores, continuamos com um ambiente familiar e de cooperação. Toda essa condução e tratativa entre profissionais não poderia deixar de ser reconhecida pela empresa multinacional. Certamente, esse momento foi o de maior mudança e evolução passado pela Atreides até então, num curto espaço de tempo. A união de experiências, conhecimentos e acesso a tecnologias amplamente desenvolvidas permitiu que subíssemos mais um degrau. Muito mais madura e preparada, em experiência, processo e conhecimento, partimos à fase da retomada, seguida de contratações, aquisições e investimentos, entrando num novo ciclo de crescimento. A empresa continuou sob a nossa gestão principal, não deixando de perder nossa essência e nosso conteúdo de fornecimento altamente qualificado, tecnologia embarcada em seus equipamentos. Tudo isso porque o Grupo Systemair sempre trabalhou com as mesmas premissas que a Atreides, com a diferença de ter maior aporte financeiro, uma marca mais consolidada globalmente, mais tempo de mercado e maior número de profissionais. Em 2019, finalmente a nossa Systemair Atreides conseguiu superar as dificuldades internas e externas e estava pronta para um longo período de prosperidade. Os nossos sócios suecos se motivaram a investir e planejaram uma expansão da fábrica para o ano seguinte. Quando tudo parecia muito bem, em pleno crescimento e engajamento entre nós e a empresa sueca, o mundo parou por conta de um vírus indefinido e desconhecido. Inúmeros mercados sofreram infinitas mudanças, ajustes de preço, falta de matéria-prima, perda de mercado, profissionais em isolamento e uma série de mudanças corporativas que afetavam os planos de muitas organizações no mundo todo. Mesmo assim, seguimos com os nossos planos de ampliação e rapidamente chegamos aos 4.000 metros de área construída. Eu e meu irmão nos mantivemos firmes nos nossos propósitos, gerindo cada problema, cada mudança decorrente desse complexo cenário global, político, econômico, social que o mundo atravessava. Pontualmente, a Atreides aproveitou a necessidade dos hospitais em adequação em espaços físicos por conta de áreas infectadas pelo Covid. Desenvolvemos soluções que contribuíram em eficiência para os nossos clientes poderem adequar, naquele momento, as unidades hospitalares para atender essas pessoas infectadas. Era uma missão dupla, contribuirmos com a sociedade no âmbito da pandemia e mantermos a nossa empresa viva. 2021 foi um momento bastante conturbado por conta de toda a consequência da pandemia e a gente teve que tomar uma decisão, já percebendo e entendendo da Systemair que ela já pretendia possivelmente sair do Brasil e da América do Sul. A gente precisava de alguma maneira se recuperar aí daquela queda que foi muito brusca no segundo semestre de 2020 e até o primeiro de 2021. Então a gente resolveu focar no negócio, dividir as tarefas internas aqui, mas que a maioria da empresa focasse muito em cliente, em desenvolvimento do produto, acreditando muito naquele trabalho que a gente já vinha fazendo, né, como empresa, como gestão, a evolução dos controles de produção. A gente resolveu apostar nisso, entendendo que estávamos no caminho certo, e foi o que acho que deu certo e trouxe o resultado para a gente nesse desenvolvimento. Foi inevitável que os reflexos da economia e pandemia chegassem até nós. Logicamente, fomos afetados, tínhamos uma única meta diária, que era manter a operação em pé, pensar em nossos compromissos com a matriz, pensar nas famílias que estavam por trás de todos os nossos colaboradores e seguir lutando, assim como muitas empresas fizeram no mundo inteiro. Ainda nesse cenário, no final de 2020, com tantas mudanças que foram todos obrigados a fazer e o mercado ainda em plena recessão, a maioria dos empresários se mantinham desesperançosos com relação ao futuro, ou ao menos incerto, ao menos com dúvidas.
e com o Grupo Sistemer não foi diferente. Uma das decisões deles foi sair do mercado sul-americano, sendo que o Brasil era onde estava o seu maior investimento. Como não sabiam do tamanho da extensão da crise pandêmica, a medida de recuar foi a decisão tomada por eles, sendo que um destino precisava ser dado à subsidiária brasileira. A mim e o meu irmão só restava focar em nossos processos e projetos previamente definidos e rezar na busca por superar o momento. Já na metade daquele ano, os resultados começaram a aparecer. No entanto, a empresa sueca seguiu com seu plano de sair do Brasil, sendo que em dezembro de 2021 passou as suas cotas para a nossa família, devolvendo a gestão total da empresa, que novamente seria a Trades Climatização e Indústria e Comércio Limitada. Ainda sem comunicar nada aos colaboradores, tínhamos a missão de retomar a administração, redefinir os planos e iniciar essa nova fase. Como seria dar continuidade a uma empresa que agora tinha atingido um patamar de médio porte? Como seria sobreviver no pós-pandemia sem o suporte do grupo sueco? O período de dúvidas teve de ser curto e as incertezas se transformaram rapidamente em motivação, trazendo a família Facuri de volta para o comando. Então nossas premissas estavam corretas e realmente, de fato, a Sistemer optou por sair do Brasil e a gente, apostando nessa evolução do mercado interno, na contramão do que eles mesmos acreditavam e do que o próprio mercado desconfiava por conta da pandemia, a gente, com esse ganho de eficiência, produtividade, melhoria na parte de engenharia, a gente trabalhou bastante a questão de estoques, né, qualidade do estoque, investimos muito em estoque. Eu acho que por conta da escassez de componentes e matérias-primas, eu acho que isso foi fundamental para a gente, que a gente pudesse capturar aquela demanda que estava surgindo e o mercado se aquecendo no final de 2021 e começo de 2022, e se estendeu por 2022 inteiro. Então a gente conseguiu com isso alcançar o objetivo, que foi atender o mercado com prazos de entrega bastante razoáveis, sem deixar praticamente nada para trás em termos de componentes e entrega de produtos com itens faltantes. Para essa nova Traidos, foi necessário agregar mais um membro da família Facuri. Foi uma oportunidade de trazer a minha esposa, Juliana, com 25 anos de carreira, mais de 20 anos já trabalhando com a Traidos de forma terceirizada na sua empresa de serviços, de publicidade e assessoria de imprensa. Ela aceitou o convite para assumir o cargo de diretora na empresa, sendo responsável por todo o departamento de marketing, agora com seu foco 100% na Traidos. Nossos maiores desafios naquele momento eram comunicar as mudanças aos colaboradores, mantê-los motivados e preservar a confiança também dos clientes. A decisão foi continuar sendo sempre o mais transparente possível e verdadeiros com o mercado, evitando ruídos ou inverdades sobre as mudanças. Em pouco tempo, o mercado começou a voltar durante o começo de 2012 e a única coisa que nós tínhamos em mente era implantar tudo que a gente planejou no ano anterior, dar sequência em todos os processos, todas as evoluções, reinventar a empresa nesse pós-Sistemer. E com isso a gente precisava de muita força, muita união de todo o time, todo o nosso staff, acreditar na empresa, mas isso aconteceu de forma natural. O próprio mercado foi muito receptivo com esse novo momento da Traidos. Surpreendentemente, alguns até entendiam que seria melhor a empresa voltando para as mãos da família Facuri, e isso nos deu força, nos deu muita força para continuar seguindo aquilo que a gente imaginava que pudesse ser feito. E foi assim que nós começamos o ano de 2022 e demos sequência nesse legado. Superamos a crise, que foi intensa e prolongada, e todos os períodos pós-pandemia começaram a ser frutíferos, começaram a ter resultado e nos deixou muito satisfeito e muito feliz. A empresa seguiu com um rumo de continuar investindo em mercados, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de profissionais e com foco no futuro. Então continuamos plantando, desenvolvendo e fechamos o primeiro ano de retomada com um crescimento de 28% nesse pós-pandemia
que foram números absolutamente animadores. Nessa continuidade, já no primeiro semestre desse 2023, nós tivemos também um crescimento de 30% em relação ao ano passado, dando sequência a essa forte demanda de mercado e respaldo técnico e comercial da Traidos. A Traidos atualmente se apresenta com a antiga razão social, mas com roupa nova e um visual atualizado, sendo representada pelos seus lindos mascotes, a Eduarda Traidos e o Truta, mas manteve na sua nova identidade visual o azul, em respeito à antiga parceira, em respeito à história recente construída, em respeito a tudo que os colaboradores nos últimos anos agregaram à empresa. E então essa nova identidade visual buscou manter a cor, mas trazer um ambiente inovador e de futuro para a nossa empresa. Mantivemos o espírito de inovação e desenvolvimento de nossos profissionais, que hoje formam um grupo de mais de 130 colaboradores. Esse perfil de investir nas pessoas faz com que hoje nós temos o orgulho de dizer que temos colaboradores com 5, 10, 20 e até 25 anos de companhia. Isso é que faz com que a Traidos tenha respeito pelos profissionais que trabalham na empresa e, obviamente, respeito pelo seu mercado. E nos garante que podemos manter o DNA de lá atrás sem perder todo o desenvolvimento que tivemos nos últimos anos. Então é uma união de tradição com inovação. Essa é a cara da Traidos, é aquilo que a gente mostra para o mercado a cada dia. Não desistimos de nada nem de ninguém. Nos criamos num ambiente de desafio e superação, inovação, criação, com coragem e dedicação. Isso fez com que pudéssemos desenvolver inúmeros equipamentos inovadores e ser precursores de novas tecnologias no nosso mercado. A empresa agora se prepara para uma nova década que pode trazer um salto, uma evolução, um novo patamar ou uma nova geração. Tudo isso é o que queremos para a Traidos do futuro. Hoje eu vejo a Traidos como uma empresa altamente capacitada em produzir os melhores equipamentos e soluções em ar-condicionado, principalmente de precisão, atendendo às reais necessidades de um mercado em plena expansão, fruto de um trabalho muito sério e respeitoso com os nossos clientes, que compram e repetem seus pedidos, nos dando a certeza de que estamos no caminho correto e estamos atingindo os nossos objetivos. E o desafio e a responsabilidade continuam enormes, né? A empresa tem crescido mês a mês, semestre a semestre, são muitos desenvolvimentos, muitos processos aí simultaneamente ocorrendo na empresa inteira, fica até difícil da gente acompanhar tudo que está acontecendo, mas a gente tem aí a meta de continuar nesse ritmo de crescimento devagar, com muita responsabilidade, com muita sabedoria, sem dar um passo maior que a perna, mas por outro lado fazendo frente às demandas do mercado, os desafios dos nossos clientes, que sempre foi a nossa meta, dar soluções para os clientes e fazer com que essas soluções sejam viáveis no mercado, tanto tecnicamente como economicamente. Então a gente continua aí trabalhando firme com esse propósito aí. Para mim, o que define a Traidos, logicamente, é o nosso novo slogan criado por mim e por meu irmão. Climatização com a precisão que você confia. Eu me sinto muito feliz e até emocionado em poder dividir toda essa história da empresa com vocês. E espero que continuemos por muito mais tempo fazendo com que a empresa mantenha tudo o que fez até hoje, com aqueles significados de respeito, compromisso e qualidade com o mercado de ar-condicionado brasileiro. Obrigado a todos.